formação, como eu entendo, ela tem uma abordagem terapêutica. Você vai olhar para você vai olhar para questões suas para você estar pronta para atender outras pessoas. Você não vai olhar simplesmente para livros e checklists e o que você precisa para seguir adiante. Você pode me falar assim, Ju, mas eu já fiz muita terapia, eu já fiz muito processo de autoconhecimento, eu já fiz uma formação em que eu já fiz tudo isso. Eu preciso mais? Cada pessoa consegue dizer, consegue entender e respeitar também o seu momento, né? Porque às vezes a gente fala, peraí, eu já fiz muito, agora eu tô muito mexida, eu quero me colocar em movimento. Também é para você. Por quê? Porque a gente tem as aulas teóricas que estão lá, tem os exercícios individuais, tem os exercícios em duplas e tem os exercícios em que você vê outras pessoas sendo consteladas e neste lugar que você está assistindo, você pode também entrar como representante, mas você também pode, de alguma forma, aprender técnicas de condução, né? Conforme eu vou conduzindo, você vai aprendendo técnicas de condução. Nunca é algo simples no sentido de vou fazer o checklist e aplicar o checklist, né? Vocês sabem que eu tô repetindo isso várias vezes, porque eu acredito que às vezes a gente compra algo, uma ideia e tal, num nível muito racional, em que eu preciso disso para entregar aquilo. Porém, quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando em um outro nível que transcende, sim, em que nos coloca num lugar de sentir, de estar disponível para o outro, né? Quando o outro vem buscar meu apoio, vem buscar meu auxílio, ele está procurando encontrar um ser humano do outro lado. É um terapeuta? É uma terapeuta? É uma consteladora familiar? Sim. Mas antes de ser uma consteladora familiar, é um ser humano que vai ouvir as suas questões, que vai se condoer, vai falar, puxa, que difícil é isso que você está passando. Vamos olhar para isso juntas? Vamos trabalhar essa questão juntas? Então, quando a gente se propõe a fazer este movimento de um lugar muito humano, o checklist ele precisa ser jogado fora, gente. Senão a gente entra num lugar robô, executor. Então, não basta a gente conhecer a teoria. A gente precisa dominar essa teoria. Quando eu falo dominar, às vezes dá até medo. Eu falo, nossa, eu preciso estudar muito. Na verdade, não é isso. Eu preciso estudar de maneira que ela entre na minha alma. De maneira que eu possa falar sobre isso com muita naturalidade. Eu tô falando da minha alma. Eu não tenho esse pitch aqui todo montadinho. Agora fala isso, agora fala aquilo. Não, porque são temas e são assuntos que estão na alma. Então, quando você absorve a teoria de uma outra forma, não só racional, você é capaz de falar com ela com as suas palavras, explicar, vivenciar e constelar e atender pessoas deste lugar de alma. É isso que as pessoas buscam quando elas buscam a constelação familiar. Tá claro isso para vocês, gente? Eu acredito que aqui é o ponto-chave. É o ponto-chave que tem dentro da formação Constelação na Prática que talvez não tenha em outros lugares, né? Que é um cuidado com a maneira como você aprende, não só o que você aprende, mas a maneira como você vai trazer para a alma mesmo, de fato, de verdade. A constelação familiar vem de dentro para fora. A exclusão, a hierarquia, o direito e o equilíbrio de troca é de dentro para fora. Então, eles sempre vão estar atuando, quer a gente queira, quer não, e a gente vai conseguir e vai perceber essa atuação quando a gente vai desenvolvendo o nosso pensamento sistêmico. Quando eu me vejo, eu me coloco com amor no meu lugar, eu me coloco com amor me aceitando como eu sou, com os meus erros e com os meus acertos. Lembra que a gente falou disso também? Vocês estão recapitulando comigo, gente? Vocês estão lembrando? Coloca aqui se vocês estão acompanhando, se vocês estão seguindo, lembrando que a gente falou, porque a gente está rememorando um pouquinho, tá? Então, eu me vejo, eu incluo tudo isso com amor na minha vida, no meu lugar, e eu aceito, né? Não é dizer que eu não sofro, não é dizer que eu não erro, não é dizer que eu não percebo quando eu acertei, não é dizer que eu não posso receber elogio, não, pelo contrário, eu vivo intensamente, porque eu aceito tudo como é,
A pessoa que decide fazer uma constelação com você, ela tem todo um processo para chegar até você. Ela vai te conhecer, ela vai te encontrar, alguém vai recomendar, ou você está falando sobre constelação, a pessoa para ouvir, coincidentemente ela começa a ouvir você, ela chega até você. E aí neste lugar em que ela está te ouvindo, te escutando, ela fala, parece que essa pessoa tem algo que pode me ajudar. E aí quando ela fala, então, parece que essa pessoa tem algo que pode me ajudar, ela começa a te ouvir mais. E aí você vai falando sobre a sua essência, né? Falando sobre a sua essência. Você vai transbordando a sua essência, porque é assim que você é. E quando você vai falando, gente, não importa se você escreveu um roteiro para falar ou se você está falando de alma, sempre vai transbordar quem você é. Mesmo que você está lendo o roteiro, vai mostrar ali a sua insegurança ao ler um roteiro. Então você está mostrando quem você é. Então não é bom você escolher mostrar o seu melhor? É isso que eu quero falar aqui. A ferramenta principal não é aquela ferramenta de condução. Você precisa também ter uma caixa de ferramentas, conhecer os métodos de condução, visualização, âncoras, bonecos, enfim. Você precisa ter aquela caixa de ferramentas para conduzir a sessão, mas antes disso, tem o como ela se conecta com você. E aqui é o momento em que você pode transbordar a sua essência e a pessoa fala, então eu vou encontrar isso quando eu for constelar com a Juliana. Gente, eu adoro quando a pessoa vem constelar comigo e ela fala assim, nossa, você é igualzinha como você tá lá na live ou quando você dá as aulas. Aí eu fico pensando assim, mas como eu poderia ser diferente? Se eu tô sendo muito verdadeira aqui. E aí eu já ouvi de gente falar assim, mas tem gente que é um personagem, e quando a gente vai lá falar no particular, a gente vê que é outra coisa. E aí eu me sinto muito feliz mesmo, de falar que bom que eu transbordo quem eu sou, né? Que a pessoa veio, porque, gente, não adianta eu me colocar como personagem, e aí quando ela vai fazer a constelação, imagina ali na sessão, eu fico naquela tensão, né? Meu Deus, mas eu tenho que explicar aquilo, porque ela me conheceu daquele jeito, aqui eu sou outra. Não, se eu sou eu mesma, se eu tô aqui transbordando a minha essência, ela vai encontrar na sessão exatamente a mesma que ela encontrou quando ela me conheceu. No caso de vocês me conhecem pela live, pelas aulas, enfim, às vezes por indicação. Agora, se ela veio por indicação de outras, ela já tá te conectando com você como você é, entenderam? Então, antes de iniciar, você fazer aquela respiração inicial, você fazer todo um contato, sabe, mostrar a sua humanidade, que você não é um robô. Tudo isso você vai fazer nesse primeiro momento e depois você vai conduzir a sessão com as ferramentas que você conhece, que você tem na sua caixa de ferramentas, e aí você vai encerrar a sessão, enfim. Essas são as ferramentas para você conduzir a sessão.